Nobres alunos, de volta para a quinta parte da aula do turno da manhã. Hoje, dia 23 de janeiro de 2021, pelo CETEP, disciplina de Gestão Aplicada, número 2, professor Eric Brasil, turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. Estávamos a falar dos tipos de planejamento e como é importante o planejamento, um dos focos dessa disciplina de Gestão Aplicada 2, não é? O planejamento ele pode ser estratégico, ele pode ser tático e ele pode ser operacional. Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Pergunta, comentário, indagação, contribuição. Então, vamos prosseguir, não é? Quando alguém perguntar para vocês quais são os 3 tipos de planejamento, você pode responder: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico normalmente é de longo prazo, o planejamento tático é de médio prazo e o planejamento operacional é de curto prazo. Alguma dúvida? Então, vamos prosseguir para o controle. Lá na disciplina de Gestão Aplicada número 1, nós falamos do chamado processo administrativo. E aí nós falamos assim: planejamento, organização, direção e controle. Pois bem, aqui na disciplina de Gestão Aplicada 2, o controle tem uma importância ainda maior. Nós temos uma sessão só para falar sobre ele. Controle. Temos aqui 3 tipos de controle. O controle preventivo, o controle simultâneo e o controle posterior. Professor, primeiramente, o que é controle? O controle ele tem a ver com corrigir, avaliar, medir, acompanhar, verificar. Só que eu tenho um tipo todo especial de controle, que é o controle preventivo. Tem uma expressão que diz assim: é muito melhor você prevenir do que remediar, não é? Isso tem a ver com controle preventivo. Ou quando você faz manutenção, olha aí uma parte importante da nossa disciplina de Gestão 2, manutenção preventiva. Em geral, é muito mais interessante do que fazer a manutenção corretiva. Você prevê um problema, você antecipar um problema através da manutenção, não é? Então, se você dá manutenção nas suas máquinas, nos seus equipamentos, nos seus veículos, você já está se antecipando a futuros problemas, né? Até o corpo humano precisa de manutenção. Quando você faz isso, você está desenvolvendo o controle preventivo, certo? No caso aqui do nosso exemplo, o controle preventivo, ele antecipa os problemas. Ele tem um foco nos insumos, né? Nos recursos. Um exemplo é a inspeção de matérias-primas. Ora, se eu tenho a matéria-prima adequada, por exemplo, eu falei aqui do exemplo da produção da cachaça, da aguardente, se eu tenho a cana-de-açúcar adequada, que foi trazida no tempo adequado, e tem os insumos corretos para trabalhar, como água, eletricidade, leveduras, então eu tenho uma produção que é melhor desenvolvida, eu estou prevendo ou prevenindo problemas. Não é assim? Se você dá manutenção no seu veículo, se você obedece à troca do óleo, se você de fato faz a revisão, se você de fato faz o que deve antecipar problemas, a tendência é você ter menos problemas na sua rodagem.
Se você calibra suas máquinas, lubrifica suas máquinas da mesma maneira, não é? Então, o controle preventivo, será que esse motor ele tem condições de ter uma longa vida útil? Ele pode ter, certo? Mas você precisa saber se está ou não exaurindo a sua capacidade. Isso é muito comum em estações de bombeamento de água, onde você trabalha com bombas e motores além da capacidade dos mesmos, né? Você diminui ali a vida útil e você tem um controle preventivo que é nem sempre eficaz. E aí, estoura rolamento, e aí você tem paralisações, interrupção na adição da água, muitas vezes atrapalhando aí a distribuição desse recurso em sistemas de abastecimento, como as CAGESs da vida, né? O controle preventivo ele pode ajudar? Sempre. Ele sempre ajuda. E ele quase sempre é o mais indicado, além de ser mais barato. Quando você fala da saúde do profissional, é muito melhor você prevenir problemas ocupacionais, problemas psicológicos, doenças psicológicas, ou até acidentes de trabalho, do que você remediar essas problemáticas, certo? Controle simultâneo. Existe o controle que ele é feito ao mesmo tempo e à mesma hora que os processos ocorrem, não é? Corrige problemas à medida que ocorrem. Foco nos processos, supervisão direta dos trabalhadores. Então, eu estou vendo que alguma coisa está gerando um gargalo na esteira de produção, então eu vou corrigir simultaneamente. Isso acontece muito na cervejaria, você tem ali a esteira, onde você tem várias garrafas, vamos dizer assim, vasilhames, né, ou recipientes, e um deles se quebra, um deles sai da posição, e ali você pode ter um controle simultâneo, em vez de você deixar que ocorra ali um gargalo, uma interrupção no processo. Assim que você verificar aquela falha, você já empreende, você já faz a correção devida. Algumas coisas são bem prevenidas, mas na hora do desenvolvimento elas podem vir a falhar ou não acontecer a contento, e ali você já garante o controle simultâneo, que é também um instrumento, um tipo de controle. Professor, e o controle posterior? Bom, aí é como o nome diz, é a posteriori, o problema já aconteceu. Você foca em corrigir o problema, né? Depois que ele ocorreu. Foca nos resultados, inspeção da qualidade. Quando você verifica que no mesmo lote tem 2 produtos com defeito, ali você já vê que há uma falha grande que precisa ser corrigida. Os processos não estão corretos, as máquinas precisam ser recalibradas, os trabalhadores precisam ser melhor treinados e orientados para que o processo não volte a cometer aquelas falhas. Lá na gestão aplicada 1, nós mostramos para você, e eu vou te lembrar, do ciclo PDCA, né? Que foi uma ferramenta de controle da qualidade, de acompanhamento da qualidade. Aí tinha lá PDCA, né? P de plano, D de desenvolvimento, o C de checagem, né? Verificação, e o A de ação corretiva ou de implementação. Então, isso é um exemplo de um processo de controle, onde eu faço um plano, eu desenvolvo esse plano, e aí eu vou verificar, eu vou checar. Nem sempre as coisas saíram como eu programei. Então, eu preciso de ações corretivas, né, desse controle posterior, para poder melhorar ou corrigir os meus processos. O controle como um todo é uma bela ferramenta, não é? E ele está atrelado a muitos aspectos da nossa vida. Quando você fala do controle de qualidade, quando você fala do controle que tem a ver com a manutenção, quando você fala do controle de entrada e saída de mercadorias, de entrada e saída de veículos, de pessoas, não é? De insumos, de matérias-primas. Isso é instrumento de controle. Às vezes você tem um consumo exagerado de energia elétrica. Às vezes você tem um consumo exagerado de água ou de algum outro insumo, dependendo da sua indústria, como cola. Controlar esse insumo é vital para prevenir perdas econômicas e até retrabalho nos seus processos. Ok? Então, o controle ele vem aí como um dos instrumentos mais fundamentais da nossa matéria, da nossa disciplina. Controle preventivo,
controle simultâneo, controle posterior. Alguma dúvida, meus amigos? Pergunta, indagação, comentário ou participação? Bom, eu queria alertá-los que no turno da tarde nós vamos ainda fazer uma atividade que vai concluir a composição da nota de vocês. Fizemos um trabalho no final de semana passado sobre a administração científica e a administração clássica, não é? E na tarde de hoje nós vamos fazer também uma atividade, um exercício que vai terminar de compor a nota de vocês, para que amanhã nós possamos ficar focados somente em fazer duas coisas: a nossa revisão geral e a nossa prova, para finalizar mais uma matéria, mais uma disciplina do curso técnico em eletrotécnica da formação de vocês. Joia? Alguma pergunta mais sobre os temas desenvolvidos hoje, ou desenvolvidos de uma maneira geral? Eu vou tentar preparar uma versão daquele vídeo com legendas, e aí, no princípio da tarde, nós vamos passar para você um trecho daquele filme Náufrago, onde fica mais evidente, né, as aplicações daquela empresa chamada FedEx, aquelas situações que nós comentamos com vocês a respeito de logística, tá certo? Fazendo uma, vamos dizer assim, uma ponte, né, com os conceitos e a prática observada. Joia? Se não temos mais perguntas, então eu vou encerrar essa transmissão e nós vamos voltar de tarde a partir das 14 horas. Tá certo? Muito obrigado pela participação até aqui e até breve.